Então, nós discutimos o Feng Shui e nós discutimos alguns elementos do Feng Shui. E nós discutimos que ele não é tão simples assim, porque é interessante você saber qual que é o teu signo, ou melhor, qual que é o teu elemento. O signo não vai importar tanto aqui, mas você precisa saber qual que é o teu elemento, porque o Baguá, ele tem divisões que tem a ver com um elemento. E se você é o dono da casa, você tem que fortalecer o teu elemento. E daí você precisa entrar com o teu elemento na área do elemento que te agride e ver se a área do teu elemento está grande ou não. Então, aqui me mandaram as plantinhas que deixa eu ver aqui, que eu anotei no meu celular. Nós tínhamos aqui plantinhas da Ingrid e da Jennifer, sendo que da Jennifer eu comi bola e peguei só um andar, que é o andar de baixo, Jennifer. Eu não vi o andar de cima. Assim, na minha cara, escada, e eu não vi o andar de cima. Mas eu vou explicar e você vai entender como é que acontece essa lógica e você vai entender também quais são os seus pontos bons e quais são os seus pontos que nós diríamos que são os falhantes, aonde que você precisa de apoio. Então, por exemplo, a Jennifer, ela escreveu que o signo dela é cão e o elemento dela é madeira. Madeira. Então, vamos ver como que ficou a plantinha da casa dela aplicada. Aqui eu vou compartilhar para vocês entenderem qual que é a lógica. Então, o importante é você entender a lógica. A partir do momento que você entende a lógica, você consegue fazer a aplicação. Então, essa é a planta da casa dela. Eu vou aumentar aqui para que vocês percebam. Vou aumentar bastante. Para que vocês percebam que aqui ela tem a área de sucesso, a área de prosperidade, a área de relacionamento, todas essas áreas marcadas no baguá. E daí você vai compreender que qual que é a área do elemento dela. O elemento dela é madeira. Baguá. Elemento madeira, ele está relacionado com a área da família, com essa área aqui, que seria a área da família. Essa área aqui é a área do elemento madeira. Tem mais alguma área de madeira? Graças aos deusinhos, nós temos aqui a área de prosperidade. Então, essas duas áreas são as áreas que precisam ser fortalecidas para que quem mande na própria casa dela seja ela. Então, pelo signo dela, se eu fortaleço essas duas áreas aqui, vou usar aqui um pincelzinho. Opa, saí do... Não era isso, não. Volta lá pro compartilhamento. Tava só... Então, aqui eu tenho essas duas... Eu confundi aqui em cima com aqui embaixo. Então, aqui eu tenho essas duas áreas aqui. Esta e essa que são de madeira. Vocês têm que entender uma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com áreas que estão grandes demais
e áreas que estão pequenas demais. Eu tenho que fortalecer as áreas menores. No mapa dela, justo a área dela, a área que é regida por ela, que é uma das duas, que é da família, está pequena. Está pequena. Nós temos aqui, vamos dizer, duas áreas que são pequenas. A verde, que é da família, que pertence a ela, e a área da criatividade. Pode ser que na casa dela ocorram poucos eventos de família, não se faça muita reunião, você chega para dormir, o pessoal conversa um pouco e já vai embora. Mas veja que a área de família, ela fica exatamente na cozinha, ela fica no fogão, ela fica na pia, ela fica na região da cozinha. Essa área, gente, ela é uma área muito gostosa de se trabalhar no Feng Shui. Você consegue trabalhar com vasinhos, você consegue trabalhar com cores, você consegue trabalhar com quadros, você consegue trabalhar com sementes. E é uma área da família elemento madeira, cor verde. Cor verde. A outra área faltante é a área de criatividade, que é uma área branca. Por que, que a área de criatividade é branca? Porque na área branca tudo se coloca. Tudo se coloca na área branca. Então, você consegue trabalhar essa área branca com outros elementos também. Aqui na plantinha baixa da casa dela, essa área, que é o contrário da cozinha, ela ainda é a cozinha, né? Ela ainda é a cozinha. Ela vai estar aqui armário fixo em cima e embaixo cortina. Ela é a área do quê, meu amor? Você pode falar um pouquinho para gente? Qual que é essa região na sua casa? Licença, vou abrir aqui o microfone. Ainda é a cozinha. Nessa Uhum. área, eu tenho um armário no chão, onde é o meu cantinho de café. Então, tem um armário com louça e tapoeres de plástico. Em cima é o cantinho do café. Aí tem alguns quadrinhos, xícaras penduradas e um armário basculante em cima, também com pratos, coisas de louça, assim. Então, nós temos que fortalecer essas duas regiões, a da família e a da criatividade, que são as regiões que seriam com a menor porção da tua casa. Daí você vai para aquelas tabelinhas que eu fui, que tem lá que eu coloquei lá na apostilinha. E você vai ver que a cor verde, que é da criatividade, ela é de elemento madeira. E ela simboliza a própria primavera. A estação que ela simboliza é a primavera. Então, você pode trabalhar com isso. Como você está em cima da pia, em cima do fogão, não tem como você mudar isso. Então, olha que é uma região de madeira e ela tem a pia, então ela tem água. Então, ela tem o fogão, ela tem fogo. Então, como é que você vai trabalhar isso? Simbolicamente, o que, que você tem que colocar aqui? A primavera. A primavera. Você tem que colocar o próprio conceito da primavera. E se você tiver que complementar com uma cor que tem a ver com o elemento terra, o amarelo. Então, aí você tem que fazer um jogo de floridos e de amarelo. Então, independente de você colocar elementos do Feng Shui, você pode colocar pano de prato, cortina, enfeite, ímãs na geladeira. E como é que você vai trabalhar isso? Primavera e amarelo. Então, você vai trabalhar isso com a cortina, com o pano de prato, com um enfeitinho, com um frufru. E você tem que lembrar qual é o elemento que não combina de forma nenhuma
com a madeira. Qual que é o elemento que agride a madeira? E daí você não poderia trabalhar com o metal, porque o metal ele é usado para cortar a madeira. E você não poderia trabalhar com o fogo, que o fogo queima a madeira. Então, são os elementos que não fortalecem. O elemento que vai fortalecer é a terra e a água, os elementos que vão condizer e fortalecer essa região. E para que nós estamos fazendo isso? Fortalecendo a sua região. Nós estamos fortalecendo a sua região para você mandar na sua casa. Então, por exemplo, daí você tem que pensar, no elemento madeira, a água fortalece a madeira. Que mais que eu posso usar da água? A cor azul. E daí você pensa, mas ela vai precisar, quando você vai procurar a estação outono, já não combina muito. Cor preta, já não combina muito. Mas você tem que ir anotando isso mentalmente. A pia, os armários, eles são de que cor? Os armários, eles são, a maioria branco, as portas, e tem detalhes em marrom. Entre o fogão e a pia, eu coloquei uma colher de pau, porque em algum lugar, há muitos anos atrás, eu li que não podia ter o fogão do lado da pia. Mas a configuração que eu tenho aqui na minha casa não me dá muitas opções. Porque Então, não tá certo, porque se você for ver, é tão maluco, a sua intuição agiu tranquilamente, porque se você vai, vamos cortar um pouquinho para mim aqui. Então, volta para mim. Lembra aqui da apostilinha? O que que você tem entre a água e o fogo? Entre a água e o fogo, você tem a madeira. sim, Então, entre a água e o fogo, você tinha que ter colocado o quê? Madeira. Você uma colocou, madeira. Tem uma colher de pau. você colocou uma colher de pau. Você poderia, ao invés de colocar a colher de pau, você poderia, por exemplo, ter utilizado uma coisa assim. Então, vamos pensar aqui. O que seria que eu colocaria como cura? Que eu colocaria como cura. Você sempre tem que pensar nos elementos. Você tem que pensar nos elementos. Então, vamos abrir aqui. Por exemplo, bambu. Você poderia colocar um sino dos ventos de bambu. Seria compatível você fazer isso. Opa, volta lá para o Shared. Gente, o que acontece com isso aqui? Deixa eu cortar aqui. Eu não domino direito esse bichinho. Então, vamos lá. Deixa eu ir. Ah, eu já sei, peraí. Aqui. Arquivos. Deixa eu ver se ele abre. Mais duas pessoas querendo entrar aqui. Argentina. Desculpa, gente, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, que aqui eu. Renata, é porque nós estamos fazendo, estamos na aula e estamos fazendo compra com Maria. Ah, eu acredito, eu acredito. Imagina, eu sei que vocês não param, seus doidos. Deixa ele abrir aqui o negócio do Feng Shui.
Eu acredito que vocês... Arquivos. O pior é que o Mário tem pouca coisa de Feng Shui. Daqui a pouco ele pega e me fala, Renata, o que foi que você inventou? Eu falei, inventei o quê? Como é que eu vou vender? O pessoal está me pedindo na loja, você ainda não tem. Eu falo, Mário, você vai ter que arrumar. Como é Eu que eu vou já até arrumar? já falei para ele. Flauta de bambu, né? Dragão, tartaruga, essas coisas que são muito próprias do Feng Shui mesmo. Sim, sim, porque o sentido da loja é. Eu falo para vocês que eu quero que a minha loja seja o Magazine Luiza da magia. Só que é da magia, mas eu quero que seja uma Magazine Luiza, que vocês olhem assim e falem, tem tudo aqui, tem tudo aí. É para ter tudo aí. Pronto, consegui voltar na tela que eu queria. Deixa eu fazer aqui. Então, você tem que pensar como você pensa nos elementos. Você tem que pensar no seu elemento. Então, por exemplo, nenhum elemento do Feng Shui, ele é um elemento sozinho. Todo elemento, ele é um elemento com alguma outra coisa. Por exemplo, aqui você tem o elemento bambu. O bambu, ele está representando dois elementos aí. Ele está representando a madeira, o oco do bambu representa o ar, porque tudo que é oco vai fazer barulho. Então, ele está fazendo aqui a circulação do feng. O feng, que é o próprio ar. Então, você nunca tem um elemento só. Você tem a madeira e você tem o ar. Você pode usar a madeira. O metal você não pode usar. Aí não caberia um sino dos ventos do metal. Por quê? Porque é o seu contra-elemento. Então, não seria interessante para você usar o metal. Quando você entende os elementos, você matou o Feng Shui. Quando você entende os elementos, você não precisa estudar muito Feng Shui. Tá aqui, ó. É um sino dos ventos colorido, que ele é feito de varetinhas de madeira. Então, ele cabe. Ele cabe para anular essa diferença entre o fogão e a geladeira. Ele também cabe para fortalecer o teu elemento. Ele vai fortalecer o elemento madeira, porque ele é feito de tirinhas de madeira. Então, quando você entende o elemento, você entende o Feng Shui. E por que o elemento ar? O elemento ar é o próprio Feng. O Shui é a água, é ar e água. Água você já tem lá. Você tem a pia, você tem a torneira, então você entra com o Feng. Você sempre vai trabalhar ou Feng, ou Shui, ou a água, ou o ar, e você vai trabalhar outro elemento. Então, esse é um Feng, que é o ar, do quê? De madeira. E nesse Aqui, ó. caso, Rê, eu teria que necessariamente colocar entre o fogão e a pia, ou eu coloco na área que a gente está estudando? Porque, por exemplo, Na... na Então, área eu conseguiria colocar um sino dos ventos na minha janela, por exemplo. Na janela. coincidentemente, você colocou uma colher de madeira sem saber o seu elemento e sem É, saber que ele precisava ser mais fortalecido ainda. Mas como é o seu elemento? E como que você faz para crescer com essa área? Colocando o teu elemento dentro dessa área. Então, por exemplo, aqui ficaria lindo uma cortina do tsuburu, que é esse passarinho. Por quê? Papel é celulose, celulose, madeira, elemento ar. Então, por exemplo, um fio desse passarinho também resolveria essa questão. Também resolveria essa questão. Então, você pode abusar aqui nessa área do elemento madeira. Que outro elemento você pode abusar? A terra. A água já tem. O fogo já tem. O teu sentido é fortalecer a madeira. Você também pode usar a terra.
Aqui, gente, vocês têm que entender o seguinte, não vai caber essa fonte, porque a fonte, originalmente, ela é de água. Ela faz a circulação do chui, que é a água. Mas veja bem que a fonte, ela é de elemento terra com elemento madeira. Ela é de bambu na cumbuquinha de cerâmica. Então, ela tem o elemento água, ela é principalmente elemento água, mas ela também traz a terra e traz o barro. O que você precisa entender é que as coisas podem. Não existe uma coisa de um elemento só. Todo elemento do Feng Shui vai ter sempre pelo menos 2 elementos. Outra coisa que você aqui é uma fonte de bambu, ela vai ter aí 3 elementos. Renata, como assim 3? O ar, e normalmente as fontes de bambu, elas são suspensas, então ela é Feng, ela não é Shui, porque o Feng é o ar, a circulação de ar. O Shui é a circulação de água, mas ela é Feng, ar, com elemento água e elemento madeira, porque o bambu é uma madeira, não deixa de ser uma madeira. Outra coisa que você pode entrar nessa área são as plantas. Você pode ter seus vasos. Esses daqui são exatamente os meus vasos, da minha casa. O que cabe na área de cozinha? Vaso desse tipo aqui, esse tipo de folha. Esse tipo de folha, aqui é uma era, é uma da mais popular, é chamada de peixinho também, pode ser dinheiro em penca. Toda planta que tem pequenas folhas e arredondadas, ela é uma planta de dinheiro. Esse tipo de planta é colocada na área da tua casa para dar dinheiro. Então, você pode colocar, por exemplo, um vaso desses nessa região. Não sei se cabe arquitetonicamente, eu não vi as fotos, mas você pode colocar um vaso desses. O que mais que você pode colocar aqui? As flautas de bambu. Elemento ar, que é o Feng, e elemento madeira, porque é o bambu. O que é esses furinhos? Para passar o som. Quando passa o som, nada mais você está fazendo do que lembrando que naquela região você tem a circulação do ar. A circulação do ar ela é muito importante no Feng Shui. Então, aqui, nessa região, recapitulando, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com tecido, pode trabalhar com floral, por causa da primavera, pode trabalhar com amarelo e pode colocar madeira. Colocar madeira. Você pode trabalhar com as cortinas, você tem muita possibilidade de solução através da cortina. Principalmente, gente, eles têm... até que a China não, mas o Japão tem muito. Eles têm muito problema de espaço. As casas são pequenas. As casas são pequenas. Às vezes, eles não têm um quarto para cada um. É comum, se você vê um filme que é aquele Ip Man, que é o mestre do Bruce Lee, você vai ver isso. O filho dele não tem um quarto. O filho dele tem a beliche e é tapado com tecido. Porque eles têm muito problema de espaço. O espaço é associado ao burguês. Quem tem espaço? O interiorano ou o rico? Nós não, nós não temos espaço. Então, eles trabalham muito com a simbologia, com o símbolo. Eles trabalham o tempo todo com o símbolo. Vamos voltar lá na plantinha da casa.
Então, nós queremos que você mande nessa casa. É para você mandar nessa casa. Peraí. Então, vamos ver aqui essa planta. Então, é para você mandar nessa casa. Legal. Então, nós vamos fortalecer essa região da familiaridade, que é a sua região, que é a região do elemento madeira, da cor verde e do seu signo. E o que mais que nós temos que fazer? Nós temos que entrar com o seu elemento na parte da casa que te ofende, que é a parte de metal. A parte de metal tem que ser domada, você tem que diminuir o metal na tua casa. E qual que é a região de metal? Região de metal é a região de criatividade. Elaia, que belezinha, né? Você sai do lugar para me dar trabalhinho aqui. Aqui, a região de metal é a de criatividade, mudando aqui vermelho, vai ser essa região aqui, vermelhinha, e a região dos amigos. Nessas duas regiões, você tem que entrar com o teu elemento. Você tem que entrar com o teu elemento. Se você entrar com o teu elemento nessas duas regiões, você domina a casa. Então, também nessa região, você tem que entrar com os mesmos elementos, mas você tem que entrar com os mesmos elementos, mas você tem que fazer isso de uma maneira que também você não apague o metal, que você não apague o metal, que você não tire a... Você vai ter que trabalhar com essa dupla predominância. Então, qual que é a cor do metal? É a branca ou é a cinza? Ou você vai trabalhar com branco ou você vai trabalhar com cinza. Ela é importante? Ela é importante. A região do metal, ela trabalha com a nossa vesícula, ela trabalha com os nossos filtros, ela trabalha com o quanto nós conseguimos digerir as coisas. Esse digerir, que está ligado à vesícula, é que faz tanto a gente ter amigos quanto a gente ter criatividade. Por isso que essas regiões estão regidas pelo metal. Se você consegue digerir o que te acontece, você conserva os seus amigos. Se você consegue entender o que te acontece, você consegue ter criatividade. Então, essas regiões, elas podem continuar sendo grandes, só que elas precisam ter o elemento madeira também. Então, são regiões que você pode trabalhar o elemento madeira, madeira. Você pode trabalhar o elemento madeira colocando literalmente um banco marrom, como é que é o nome? Uma tigela de madeira, um banco de madeira. O correto no Feng Shui é que os móveis sejam de madeira, mesmo na região do metal. Não posso, não tenho como, eu vou continuar entrando aqui com o meu maior elemento de madeira, que é, sim, o bambu. É o que vai simbolizar melhor, porque ele vai fazer esse movimento do Feng Shui, que é da movimentação e do elemento madeira. Você também pode trabalhar nessa região com as plantas, sendo que o vaso seja de madeira. Eu acho que nessa região eu pequei pelo excesso de madeira. Porque aqui, Ótimo. se eu for pensar, vai ter aqui esse lado da cozinha, né? Então tem madeira, os móveis de madeira, que é meu cantinho do café. Tem um puffzinho, que é de madeira, a fonte de água da Luna,
que aí já entra a água. Eu Fonte separei. a fonte da água, a fonte de água, ela é legal, ela está na região de água. Qual que é a Então, região? A região de água seria essa daqui, ó. Azulzinha, que eu estou pintando de tá. azul. Então, eu Seria colocaria lá na legal? frente. Sim, sim. A fonte d'água, ela estando na região de água, ela aumenta substancialmente a abundância da casa. Ela vai fazer com que sempre entre dinheiro pela casa, porque a água, ela tem esse efeito para o Feng Shui, que é de lavar as coisas, trazer para dentro e levar para fora. Então, ela faz a circulação do dinheiro. E Ela vai não estar faz bem do lado da porta. bem do lado da porta, que é outro lugar estratégico que quando se usa o Feng Shui do chapéu negro, que eles não seguem a bússola, eles mandam colocar a fonte d'água do lado da porta. A fonte d'água do Sim. lado da porta, ela traz prosperidade, ela traz muito dinheiro. Tá, vou providenciar a troca dela. E aí, aqui, continuando na área da amizade, a parede aqui é verde. E aí eu tenho um painel que é todo de madeira, daquelas madeira mais escura, a televisão, e embaixo eu tenho algumas plantinhas. Olha que interessante, porque você falando, a planta da tua casa, ela está bem alinhada com o Feng Shui. Ela está bem E, é, alinhada com o Feng e foi Shui. é muito engraçado falando, depois que eu descobri que era madeira, porque desde que eu fui morar sozinha, eu me casei, eu tinha 21 anos. E eu planejei toda a minha casa pensando em madeiras. As Uhum. cores sempre foram amarelo, verde, cores neutras, cores. O máximo que eu vou assim é num azulzinho, porque eu preciso me sentir segura. E parece que isso me dá segurança. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Vou até para um laranja, assim, mas eu gosto dessas cores mais, sabe? Não O sei se eu consigo me laranja não te explicar. cairia bem. Por quê? Porque o laranja, ele seria aqui, ó. Nessa área aqui, que eu estou pintando de amarelo, que seria a área do fogo. Mas o fogo é agressivo para você. Não, geralmente eu fico na madeira. A maioria das cores dos meus móveis são todos de madeira e o sofá que é cinza. O grande conselho para você aqui seria o primaveril. E o que que é o primaveril? O primaveril é exatamente a estamparia, a estampa de flores, a estampa de frutas, o pano de prato estampadinho, a toalha de mesa estampadinha. Esse tipo de coisa ia te fortalecer mais. Mas pelo que você está falando, você tem essa região bem fortalecida. O interessante, eu estou falando que é interessante, porque às vezes acontece de ser chamada para fazer o Feng Shui do quê? De alguém que separou, de alguém que descasou, de alguém que está numa situação que. Engraçado é você perceber que quando a pessoa não está bem, ela desorganiza o espaço dela. É instintivo. Isso é verdade. O Feng Shui, ele é bem instintivo. Mas quando você não está bem, às vezes eu chegava na casa de uma pessoa para organizar a casa dela de acordo com o Feng Shui, e daí eu pegava e falava: olha, você tem que mover isso daqui para esse canto, e a pessoa fala: mas estava aí antes de eu me separar. Olha, você tem que colocar esse banco mais para cá. Ah, mas estava aí antes de eu perder o emprego. Mas quando eu perdi o emprego, eu fiquei tão virada que eu resolvi que eu tinha que mudar alguma coisa. E a pessoa foi lá e desorganizou o organizado. É muito comum isso. É muito comum a pessoa desorganizar o organizado. Por quê? Porque ela está desorientada. Então, o Feng Shui, ele é meio instintivo. Ele é bem instintivo. E quando você não está bem, você inverte
quando você não está bem com você mesmo, você inverte, você tira aquilo que deveria ter mais de você. Você mora sozinha, então? Eu moro sozinha, eu e a Luna. Eu te mandei no WhatsApp as fotos da casa. É que eu acho que eu não consigo compartilhar aqui, que eu tô pelo celular. Uhum. É, mas é a mesma planta da casa que eu morava quando eu era casada, porque é o mesmo condomínio. Então eu só mudei de casa, mas é a mesma configuração. Ai, E gente, se eu me separo, eu tenho que morar no oposto da cidade. é que ele foi para longe. Eu moro em Ferraz de Vasconcelos, Zona Leste, e ele mora na Zona Norte. Então, assim, a gente nunca mais se cruzou, foi com Deus. Mas eu não me sinto bem aqui pelo fato de ser a casa da minha mãe. Uhum. É, E é meio que assim, ela me ajuda. Não posso, em hipótese nenhuma, falar nada, porque ela de fato me ajuda. Eu me formei agora em dezembro, e então foi o período que eu tinha que ficar para conseguir arcar com os custos da faculdade, enfim. E agora eu quero caminhar para sair. Mas eu ainda estou aqui, então preciso me sentir bem aqui. Então Outra coisa, pode falar. eu fiz várias mudanças aqui de, sei lá, de uns 8 meses para cá. Então, muita coisa assim que tinha dentro de armário, eu limpei tudo, tudo, roupas que não me serviam, armário, tampa sem pote, pote sem tampa, coisas que ainda me lembravam meu ex-marido. Eu falei, mano, para que que eu vou ficar com isso? Toalha, pano de prato, muito paninho. Eu ganhei muito paninho e eu não sou a pessoa mais que troca de toalhinha toda semana. Eu não sou mais essa pessoa. Então eu me desfiz de tudo, assim. Eu fiz muita faxina nessa casa. E parece que eu ainda estou tentando me reencontrar. Outra coisa, Então, gente, é interessante você fazer aquela parte do tigre e do dragão. Do tigre e do dragão. Então, sempre, ai, Renata, mas eu não tenho quintal, eu não tenho quintal e eu preciso fazer o tigre e fazer o dragão. Como é que eu faço o tigre e o dragão? Você faz simbolicamente. Você faz simbolicamente. Então, o tigre fica no leste, o dragão no oeste. O dragão, gente, ele pode ser simplesmente uma estatuazinha assim. Os chineses, eles têm a estátua de todos esses elementos, até porque aquela coisa, ele não tem, muitas vezes, o quintal. Se ele mora num apartamento, se ele mora num condomínio, se ele é pobre, ele não tem o quintal. Então, ele vai colocar o tigre e o dragão assim. Ele vai colocar o tigre e o dragão através da imagenzinha. Vai colocar através da imagenzinha. Eles sempre vão simbolizar o tigre, o dragão, a fênix, sempre com muitas moedas, com moedas nos pés, ou trazendo moeda, trazendo dinheiro. Por quê, gente? Porque a sociedade deles é muito estática. A sociedade deles é muito estática e é muito nobre. Então, assim, o filho do rei, o filho do prefeito da cidade, que vem de gerações de político, o filho do empresário, do comerciante. Então, a ascensão social, ela é o grande desejo e o grande problema do chinês. Então, ele sempre vai simbolizar o ser, o ser te dando o dinheiro, te dando a prosperidade, te dando a fortuna, porque é o grande desejo deles. Então, o dragão, esse que é o dragão chinês, esse que é o dragão tradicional chinês, pintado de dourado para trazer o dinheiro.
Ele pode ser assim ou ele pode ser em um quadro, porque ele é a parte alta da casa, ele é a parte elevada, ele é a parte que te traz o feng, que te traz o ar. Então, ele pode ser uma estátua que representa ele voando, então tem toda essa movimentação na cauda, na pata, ou ele pode ser um quadro. O tigre, ele é o Shui, ele é a água, ele sempre vai ser representado no chão. Ele também representa o elemento madeira e o elemento terra. Ele é um animal das árvores e da terra. Então, ele também pode ser usado para fortalecer a sua área. Um quadro de tigre, uma estatuetazinha de tigre, sendo que essas estátuas sempre são usadas para fortalecer o financeiro. A fênix, gente, a fênix sempre é vermelha e sempre representa o elemento fogo. Mas, ao mesmo tempo, ela é fogo e ar, porque ela está voando. A fênix é o pássaro que ressurge das cinzas, que é queimado, ela é elemento fogo. E ela é também ar. Ela tá, normalmente ela é representada num quadro. A tartaruguinha, a nossa tartaruguinha também é representada em cima de um monte de moedas. Por quê? Por causa dessa ânsia do chinês pela ascensão social. Tanto que eu acredito que é um povo que assim está conseguindo. Está conseguindo a ascensão dele pelo dinheiro, mostrando que o dinheiro manda. Então, essa é a representação da tartaruga, pode ser uma tartaruga mais simples, normalmente é dourada, e você coloca ela onde? Na parte, ou no quarto, ou na porção mais profundo da tua casa. A tartaruga fica no fundo, fica na parte que seria os fundos da tua casa. E a serpente, que você colocaria no meio, sendo que você pode colocar todos os elementos ou você pode colocar só algum elemento. Você não precisa colocar todos os elementos. Tartaruga terra, serpente terra e ar. Por quê? Porque ela sibila, ela faz aquele que é um movimento junto com o vento, e ela também tem toda essa simbologia de circulação. Além disso, você também tem os cães de fô. O que é um cão de fô? Cão de fô, ele segura a própria terra nas patas dele. O cão de fô, ele pode ser dourado e ele pode ser assim, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Aqui, gente, ele segura o mundo. Então, eu tenho esse bem velhinho, a cor dele é turquesa, por quê? Porque quem tinha muito dinheiro mandava fazer de jade ou de turquesa. Quem não tinha muito dinheiro ficava com ele azulzinho mesmo. O cão de fô, ele é o guarda da tua casa. Ele cuida para tua casa nunca ser invadida. Ele traz para tua casa a energia de você não ser invadido. Na minha casa, Renata, na sua casa, o que que você tem? Na minha casa, eu tenho o cão de fô, eu trabalho com as plantas, que eu tirei foto, todas as fotos de planta, de samambaia, são da minha casa. Eu tenho a fênix, tenho a minha fênix, que é o elemento fogo, que é a renovação, que é um elemento que eu trabalho muito, a renovação e o elemento fogo.
E tem outros pequenas coisas, gente, que você sempre... Se você souber o elemento, você mata Feng Shui. Se você souber o elemento, você mata Feng Shui. Que nem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É um incensário. É um incensário, aqui é o Buda sentado. Eu coloco o incenso aqui. Seja ele de conezinho, ele pode ser de cone, seja ele de vareta, que ele também tem o furo. Ele tem o cone e ele tem o furo. E daí eu trabalho que elemento? Terra e ar. Terra e ar. Quando você mata o elemento, você resolve o Feng Shui. Também muito comum no Feng Shui, esse tipo de representação aqui, sendo que essa representação é comercial. Isso daqui é bom para o comércio, sendo até que eles têm uns gatinhos assim que ficam fazendo assim, com a mão, o movimento de pedir. Isso daqui representa a família, representa o movimento de crescer, o movimento de ter várias gerações e de ter abundância. Trabalha o elemento fogo, normalmente eles estão assim, numa almofada vermelha, trabalhando o elemento fogo. Essas são algumas coisas do Feng Shui que eu tenho para cá. Mas lógico que fundamental é a fonte e ao sino dos ventos, porque a fonte é a água, é o Shui, e o sino dos ventos é o ar, é o Feng. Mas daí você vai ter essas escolhas, o Feng de madeira, o Feng de metal, o Feng de papel, que também é madeira, você vai ter os elementos do Feng. Renata, e quando eu não... O meu elemento é a água, ou o meu elemento é o ar, em que nós temos o elemento água, mas eu estou trabalhando o Feng, estou trabalhando lá em cima. Como que eu trabalho o elemento assim? Isso daí são as bolas de cristal, as bolinhas multifacetadas de cristal. Elas servem também para aumentar qualquer ambiente que esteja pequeno, que seja pequeno, qualquer ambiente que seja pequeno. Ele vai trabalhar com reflexo, ele vai trazer mais luz para o lugar, ele vai trazer mais brilho, ele vai aumentar o espaço. Eu também posso usar as bolas de cristal para aumentar o espaço. Eu posso usar o espelho, seja um espelho com baguá, ou seja um espelho sem baguá, para aumentar o meu espaço. Mas, por exemplo, eu não falei que ela é do elemento madeira? E é um erro que se comete muito no Feng Shui, é muito comum. Ah, como é que faz o baguá? Ah, o baguá? Ah, coloca a parte do sucesso aqui em cima. Coloca a parte do sucesso aqui em cima e tá tudo certo. Não é isso, gente. Você tem que olhar qual que é o teu elemento. O elemento dela é madeira. Então, ela vai olhar no elemento madeira, qual que é o trigrama de madeira. Como assim, Renata? Qual que é o trigrama de madeira? Esse negocinho aqui, ó. 1, 2, 3. Qual que é o desenho que tem que ficar para cima? Qual que é o desenho que tem que ficar para cima? Um erro que cometem no Feng Shui é de pegar e colocar qualquer parte para cima, quando, na verdade, a parte que tem que ficar para cima é a parte do teu signo. O que fica aqui para cima
O que fica aqui é a parte do teu signo, é o elemento do teu signo. Por exemplo, no caso dela, o signo dela é madeira, elemento madeira. Então, é essa daqui que tem que estar aqui. E pouca gente sabe usar o baguá. Usam o baguá, mas não usam com o baguá com essa conotação de colocar o teu elemento para cima, porque se eu estou colocando o teu elemento para cima, eu estou fazendo o quê? Eu estou simbolizando quem é que manda na casa. Se eu coloco o seu elemento para cima, eu simbolizo quem é que manda na casa. Vocês entenderam agora ou ficaram mais confusos ainda e mais bravos ainda comigo? Você precisa ter isso daqui, ó. Um baguá, que você pode puxar da internet. Grava uma foto no teu celular, que fala qual que é o elemento de cada um dos... qual que é o elemento e qual que é o desenho. Daí você vê qual que é o teu elemento, para você saber qual que é o desenho que tem que ficar para cima. Deixa eu ver aqui. Ai, eu vou morrer. Ai, que horror. 60 pessoas me esperando no WhatsApp. Vão ficar esperando. Gente, não pode, não pode. Olha, Já vamos... anotei todas as dicas aqui. A sua explicação fica muito mais fluida, assim, muito mais simples de entender do que a gente fica lendo. Sim, Vou sim. providenciar aqui as minhas alterações, mas eu achei muito legal o fato de que instintivamente eu já estava muito ligada à madeira sem saber. Eu sabia que meu signo chinês era o cão, mas eu nunca tinha visto essas questões de elementos. Aqui, ó, abrindo o baguá. Como é que eu sei qual que... Você vai na... Você pega o teu ano de nascimento, joga na internet, procura horóscopo chinês. Daí você vai ver que é um signo qualquer. Um signo leão, são diferentes. Por exemplo, eu sou de tigre, tem touro, tem porco, tem cachorro, mas o importante é você descobrir de que elemento que é o teu signo. Daí, normalmente, eu tenho um baguá com 8 trigramas. O que é um trigrama? Trigrama, para quem perguntou, é isso daqui. Trigrama é esse conjunto de 3 riscos. Daí eu tenho que procurar, por exemplo, eu sou tigre de terra. Então, qual que é o meu trigrama? Esse daqui, ó. Daí não é uma questão só de eu pegar e enfiar o baguá na minha casa e tá certinho. O meu signo aqui, que é de terra, ele precisa estar nesse lugar aqui. Ele precisa estar para cima. Porque se ele estiver para cima, ele está simbolizando quem é que manda na casa. De quem que é esse espaço, quem é que tem a posição de poder nesse espaço. Na escola do Chapéu Negro, a gente aprende sempre a colocar o sucesso para cima, mas nem todo mundo é do elemento fogo. Então, por exemplo, a Jennifer é do elemento madeira, então ela tem a opção de colocar um desses dois trigramas para cima. Então, ela vai escolher qual que é mais importante para ela, se é a prosperidade
ou se é a família. E daí ela vai escolher qual que ela coloca para cima. Então, ela não vai usar o baguá, simplesmente põe o baguá e mete o louco. Ela vai usar o baguá para a personalidade dela e para o signo dela, para aumentar o elemento dela na casa dela. Entenderam essa parte? Agora vocês entenderam? Isso, o elemento você vê através do ano que você nasceu. Através do ano que você nasceu, você vê o elemento. Você faz a pesquisa rapidinho na internet, você vai entender. Vamos aqui analisar outra plantinha. Vamos ver aqui, só para vocês terem mais de uma aplicação. Aqui, quem me mandou a plantinha? Deixar anotado aqui para não esquecer. Feng Shui. A plantinha da Ingrid. Ingrid, você está aí, meu amor? Eu sim. Então, aqui nós temos a sua planta. A plantinha da tua casa. Tem aqui a cozinha, um banheiro. Eu acho que o baguá ele está em cima da sala, né? Sim, E você tem um quarto. isso. Esse é o primeiro andar. Esse é o primeiro andar. Você tem só esse corredorzinho, só me confirmar aqui. Aqui você tem só um corredor? É um corredorzinho que é para entrar dentro da casa para o quintal, sabe? Tá, Da entrada só. principal. Tá. Então você não tem muito quintal, Não, só a parte da frente ali. só a parte da frente. Então você tem que simbolizar o tigre e o dragão. Tá. Então já vem aqui, porção leste, porção oeste, você simboliza oeste, agora eu não vou lembrar direitinho aqui, o tigre e o dragão, yin e yang. Oeste e yin é o tigre. O tigre é o yang, que fica no leste, e o dragão fica no oeste. Você precisa ver onde que é o leste, onde que é o oeste. Você pode trabalhar com a imagem, ou com o A tigre, estátua. ou com a estatuetazinha. Mas você precisa simbolizar porque você não tem muito quintal. Então, Tá. aqui, vamos ver aqui. Tirar. Então, deixa eu tirar aqui do negócio. A entrada, ela vai ser aqui pelo quintal, né? Isso, o quintal, aqui, essa abertura é do quintal, e aqui do lado, próximo da cozinha, tem uma porta que entra para a sala. Tem uma porta que entra para a sala. Tá. Isso. Então, a entrada é por aqui, onde está a seta. Isso. Que some quando eu quero que ela apareça, né? Então, daí você tem que ver qual é a parte dos fundos da casa, você simboliza a tartaruga. E a parte da frente você simboliza a fênix. A Tá. sala, que seria aqui, que seria o meio, ela. Gente, eu estou conseguindo mexer em tudo, menos no que eu quero. Ai, que horror! O meio, ele é muito entulhadinho? Como é que é bem o meiozinho da sua casa? Não, é aberto, só tem o sofá nessa paredezinha que é na frente da cozinha.
Se ele é bem aberto, você não precisa simbolizar a serpente. Você vai simbolizar a serpente quando a área do meio ela tem pouca circulação. Se a área do meio tem circulação, você não precisa simbolizar a serpente. Você viu qual que é o elemento do teu signo, amor? O meu é fogo, é rato de fogo. Rato de fogo. Meu amor, e é você que quer mandar nessa casa? É você que quer mandar na casa. Isso. Então, se é você que quer mandar na casa, então você tem que fortalecer a parte de fogo. E a parte do elemento fogo só tem uma parte, que é essa daqui, Aham. a vermelha. Só essa parte aqui, que é do elemento fogo. É onde fica meu fogão. Sim. Olha só que legal que bateu, que tem o fogão aí. No entanto, como é que estão as cores aí? Elas estão muito neutras? Sim, é tudo puxado pro branco e pro marfim. Daí a gente tem que entrar com vermelhinho aí, a gente tem que entrar com cor de verão. Então a gente tem que entrar com vermelho, com laranja, com amarelo. Você também pode entrar bastante com os elementinhos dourados, então você pode trabalhar aqui com, com o gatinho dourado. Você tem que trabalhar aqui vermelho, amarelo, laranja, dourado. Você tem que entrar com o elemento fogo aí. Se você não quiser falar, ai, Renata, mas vai esquentar demais a cozinha, porque esquenta a cozinha. Esquenta a cozinha. O elemento fogo, o vermelho, ele dá desespero, ele dá vontade de ficar pouco tempo em um lugar. Nada como você ter uma cozinha vermelha para você ter uma cozinha de lanche. As pessoas não ficam muito tempo em cozinha vermelha. Mas você pode entrar, porque ele não é o verão, então você pode entrar, por exemplo, com um quadro de praia, aquele pano de prato de uma pessoa segurando um drink, ou então com um desenho de um drink, de uma bebida alcoólica, com o desenho de um refresco, porque você pode entrar com os elementos do verão indiretamente. Que remetem ao verão. Você pode entrar, por exemplo, com aquele tipo de estampa que é mais havaiana. Sim. Porque daí você entra com o verão na área do fogo sem você atrapalhar o fluxo, sem você deixar tudo muito vermelho. E você precisa trabalhar aqui, ó, na área contrária, que é a área de água, você precisa trabalhar o elemento de fogo dentro da água. Como que você é no trabalho? Seu trabalho está bem? Seu trabalho está... No momento eu não trabalho. Não está trabalhando, mas não. Quer? Quero, e estou procurando. Então, porque essa é a região de trabalho da sua planta. E a região de trabalho, ela dá atrito com você, porque o elemento dela é água, que é o contrário do fogo. Então, você precisa trabalhar o elemento fogo na área de água, para você estabilizar no trabalho. Seria uma simbologia de você estar entrando com o trabalho na sua vida. Então, você precisa colocar um pouco de elemento fogo aí. E daí já é a sala... A sala e a porta de um quarto. E a porta de um quarto. Você pode trabalhar com coisas vermelhas. Pode ser um vaso, podem ser cristais, pode ser toalha.
pode ser toalha, Sim. pode ser flores. Você precisa Uhum. trabalhar aqui com a cor vermelha. Também tem uma coisa na planta baixa da tua casa que a gente vê que tem o que a gente chama de área faltante, ou seja, áreas que ficaram muito pequenininhas, Uhum. que é aqui o noroeste, Sim. aqui o sudeste. E essas áreas na planta da tua casa é o elemento metal, é a área de amigos, é uma casa que você recebe pouca visita, Sim, recebo muito pouco. porque a área dos amigos é muito pequena. Entendi. Tem pouco incentivo das pessoas te visitarem. Ah, tá. E você tem que tomar cuidado que justo essa área aqui é da prosperidade. É, eu tô vendo. É da prosperidade. Daí você precisa entrar com os elementos dessas áreas. Na área da prosperidade, você tem que entrar com o elemento madeira. Ah, E sim. ele fica bem perto da escada. O que que você tem aí? Você Então, tem janela. eu tenho janela, tenho a porta, que também tem um pedacinho da porta de entrada da casa, e fora isso, nada. Mas tem Olha, janela. E tem olha, a parte de baixo da escada. na área de metal, você tem que entrar com metal. Na área de, de prosperidade, você tem que entrar com o elemento madeira. Na área de prosperidade, você tem duas janelas lindas. Você poderia trabalhar aí com sino de vento, de bambu. Ah, sim. Você poderia trabalhar com a própria cortina de bambu. Uhum. Você pode trabalhar alguns elementos. Vamos voltar lá para os elementos para te explicar aqui quais são os que funcionam e os que não funcionam. Eita só. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar. Que ele não estava me dando a opção. Ah, agora sim. Eu tinha que ir lá dar uma mexidinha. Aqui, ó, você pode trabalhar. Aqui amplia a área. Então, sempre que você colocar a esfera de vidro, você está refletindo essa região. Então, é uma janela, você pode usar esfera de vidro. É Aham. uma janela, você pode colocar a esfera de vidro, você pode ampliar a área. Você pode ir para a parte do sino dos ventos aqui. Aham. Como nós estamos falando da área de prosperidade, que é de madeira, você vai colocar o sino de vento de bambu. Você vai fazer o movimento de feng. Você Uhum. vai usar a de bambu. Você também pode trabalhar aqui a espiral de madeira. Você pode trabalhar a cortina. E Aham. também, se você quiser trabalhar no elemento chão, é ótimo você trabalhar aqui ou a fonte, Aham. tem a Nossa, que fonte. bonito. E tem uma outra aqui que é interessante para você. Eita, ferrei aqui um negócio, peraí. 'Aí. 'Aí.
chega da imagem certa. Esse daqui é bem interessante. Você pode trabalhar o jardim zen. O jardim zen, ele vai trabalhar o elemento terra, ele pode ter madeira, ele pode ter metal, porque ele vai trabalhar aqui muito a sua criatividade. Dependendo do jardim, ele vem com objetos de madeira, ele vem com rastelo, ele vem com a terrinha, e ele faz esse movimento de aumentar ele trabalha a própria movimentação do chi, só que no chão, não lá em cima, não no ar. Então, ele traz muito aterramento. No caso esse jardinzinho, eu posso botar ele no segundo andar? Tudo que você aplica no primeiro andar serve para o segundo andar também. Pode ir para o segundo andar também. Aqui, eu tinha separado a plantinha. Essa aqui é a planta do segundo andar, né? Isso. Que é basicamente 2 quartos e a escada. E tem o corredor que tem a escada. Basicamente, sim. Ele vai apresentar exatamente os mesmos problemas que o andar de baixo. Ah, sim. Ele vai apresentar exatamente os mesmos problemas que o andar de baixo. Então, assim, basicamente, a correção é a mesma. Veja que aqui, o interessante é que ele tem uma área de relacionamento muito grande, né? A tua parte amorosa está em ordem? Tá. E a gente vai até casar. E ele tem também aqui uma região de espiritualidade muito grande. Aqui, o risco que você corre nessa casa é de ficar de conchinha e de meditação com teu marido e não sair muito. Ah, entendi. Exatamente, porque aqui... Nossa, é engraçado, realmente a gente é bastante caseiro. Aqui a área dos amigos é pequena. Sim. A área dos amigos. E a contra-área, que é a área de prosperidade, que também daí, sinceramente, pelo meu... Eu vou falar por mim. Que a minha personalidade, eu nem mexia na área dos amigos, eu deixava pouquinho mesmo e ficava na santa paz de Deus. Eu tô bem assim, realmente, concordo. Mas é a prosperidade que me preocupa. Prosperidade, você tem que entulhar de coisas, porque a área da prosperidade da tua casa é muito pequenininha, no andar de cima e no andar de baixo. Uhum. Então, assim, aí é que você vai mesmo trabalhar coisinha assim, tipo sapinho com moeda na boca, põe na área de prosperidade. Gatinho dourado, põe na área de prosperidade. Moedinha chinesa com fitinha vermelha, põe na área de prosperidade. Porque a área de prosperidade da tua casa é pequenininha. Sim. Outra coisa que eu queria perguntar, no caso, o segundo andar, a área de prosperidade está bem no meu closet e é um lugar fechado. Então, isso é um problema? Como é que faria para poder resolver essa situação? É um problema. Eu ia te perguntar isso, porque eu vi que não tem janela, é o closet. Não, é um closet. Ele tem que ser bem iluminado. Ele tem que ser bem iluminado. Ele é um closet aberto ou ele é um closet fechado? Como assim? Porque tem closet que não tem porta, que você fica olhando as roupas. Não, ele é fechado, então. Uma solução seriam essas portas serem de vidro, porque daí já refletiria, já ia fazer esse fator de refletir e aumentar o ambiente. Entendi. Sempre que você trabalha com espelho ou com vidro, você está refletindo e está aumentando o ambiente. Tem espelho? Eu vou colocar. Porque como vai botar móveis espelho grande? Coloca espelho grande.
Quer ver? Deixa eu voltar para lá. Vamos voltar aqui para... Então, o que nós estamos discutindo aqui é que essa área aqui, onde eu vou fazer o risquinho, aqui, ó, é o closet, é isso? Isso. E daí, deve ter armário de um lado e armário do outro, que nem eu Não, é desenhei. só de um lado. Só aqui desse lado ou só aqui? Só desse lado. Só aqui, onde eu vou colocar verde. Isso, é porque ele é no meio. Aí ele é mais pro lado do quarto, da suíte mesmo. Porque ele pega toda essa parede aqui. Você tem que tentar colocar um espelho que reflita o máximo de área possível. Tá. Você trabalha com espelho largo, não faz aquele pequenininho que cabe só o teu corpo, faz ele mais largo. Não, na verdade eu ia fazer quase uma parede inteira. Ótimo, maravilhoso. Porque quando você espelha, simbolicamente você dobra o tamanho dessa área. Uhum. Então, é como se você vai espelhar, ele vai refletir. Ele dobrou o tamanho simbolicamente. Entendi. Então, assim, é uma solução aqui. E aqui você tem o quê? Aqui na outra região pequenininha. Nada, é aberto. Ela Nessa daí que tá riscando. A região dos amigos você pode fortalecer simplesmente com foto de amigo, de turma de escola, coloca um móvelzinho, coloca as fotos de família, isso fortalece, você está simbolicamente colocando pessoas na região de pessoas. Entendi. Isso também fortalece bastante. Uma dúvida, porque o quadro, no caso de espiritualidade, a parte, no caso, ele abrange praticamente todo o quarto da minha filha. Isso tem um problema para ela ou alguma coisa do tipo? Não, isso é uma solução para você, ela vai ser calminha, tá. calminha. Ai, que bom! Acalma ela, mesmo. Ai, Renata, mas ela tá um furacão. Imagina se não fosse áreas de prosperidade. Tá bom. Acalma. Gente, através desses dois exemplos, vocês compreenderam bem como funciona o Feng Shui? Compreenderam como que é a sistemática, como que vocês vão conseguir aplicar? Quem viu, quem não era a casa, mas que prestou atenção, consegue entender como que funciona, como que vai aumentar as regiões? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. A prática. Sou otimista, acredito que vou conseguir. Vai conseguir sim, Vivian, vai conseguir. O que vocês precisam entender é que Feng é ar, Shui é água. Então, é circulação de energia. Aonde for Feng, que é lá em cima, o que é o Feng? É o ar, é energia mental. A água é mais emocional. Então, o que você trabalhar chão, você trabalha mais emoções. O que você trabalhar aéreo, você trabalha mais o mental. Daí você vai aplicar as coisas. Também não apareceu, por acaso, ninguém que tinha que fortalecer o elemento água. Então, eu não trouxe muito sobre a fonte e sobre o aquário. Quando você é de elemento água, você precisa obrigatoriamente de fonte e de aquário. Mas sempre, gente, que você trabalhar a fonte, que você tiver uma fontezinha na tua casa, é a simbologia de que você está trazendo rios de dinheiro para a sua casa.
a fonte, que é a água circulando o tempo todo, ela traz prosperidade. Ela traz prosperidade. Então, normalmente, você coloca uma fonte na região de água da tua casa, independente se é o teu elemento ou não, para te trazer prosperidade. Fontezinha no Feng Shui é obrigatório. Então, você tem que definir quem que vai mandar na casa. Se é você, você vai fortalecer o elemento terra. Se você for, a Gisele está falando aí que ela é terra, marido e filha é fogo. Se você for tentar fortalecer o marido, não tem como você fortalecer o marido sem você fortalecer a filha também. E daí você pode ter o problema de um filho teimoso. Então, é melhor você entrar em acordo com a autoridade, com o teu marido, e você fortalecer a terra. E você trabalhar junto com ele. Porque se você for fortalecer o elemento fogo, teu marido é de fogo, e a tua filha também é de fogo, você fortalece ele, mas você fortalece ela. Você pode criar aí uma filha teimosa. Tadinho do filho madeira, só se não fortalecer a madeira que ele vai obedecer todo mundo. Vocês ficariam meio louquinhos se eu fizesse um curso de Feng Shui como eu fiz o de radiestesia. Eu dei o básico em aula prática de um estilo. Como eu sou CDF, eu ia dar um curso de Feng Shui que nem eu daria de radiestesia ou de astrologia, mas normalmente, quando eu me proponho a dar esses cursos, eu tenho o problema dos alunos morrerem na praia, né? Começarem a nadarem bem, chegar na praia, morrerem. Eu começar com uma turma de 20 alunos e daí eu terminar com uma turma de 4, 5. Daí eu me frustro muito. Eu realmente estou evitando a minha frustração. Então, eu acho que é isso, gente. Agora, a comunidade continua, vocês continuam conversando, vocês continuam trocando ideia, eu vou mandar livros, vou manter a comunidade aberta, mandem planta, discutem as plantas de casa, e dentro do possível eu continuo respondendo todo mundo. Tá bom? Renata, Oi. e no caso de, por exemplo, eu sou fogo, mas meu marido é água, como é que funciona essa temática? Porque no caso eu estou sendo fortalecida, mas no caso dele ele vai enfraquecer, por exemplo? Ai, mas é tão bom o marido... É tão bom o marido bonzinho. Você pega na área de água, você coloca aquelas coisas do tipo sapinho mordendo moeda, você coloca a moedinha, você chega e fala, vai, marido, vai. Financeiramente você vai, mas aqui em casa quem manda sou eu. Exato. Tá bom. Tá bom? Boa noite, gente. Beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.